Durante muitos anos de história da filosofia, uma das perguntas recorrentes, especialmente na filosofia moderna, é quem sou eu? Essa pergunta, quem sou eu, é uma pergunta filosófica, mas ao mesmo tempo é uma pergunta que aparece em determinados percursos de análise. En algún momento de percursos de análisis, de psicanálisis, nos preguntamos, ¿quién soy yo? Hoje, para falar sobre isso, nós temos a participação da doutora Ana Josefina Ferrari. Meu nome é Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Boa noite, Ana. Tudo Oi, bem? boa noite. Tudo. Eu estava tentando refletir acerca da pergunta que se faz tanto de filosofia quanto de psicanálise sobre a própria identidade, né? Em algum determinado momento do percurso da história da filosofia e também do percurso analítico, nos perguntamos sobre nossa própria identidade. E essa ideia da identidade, quem sou eu, remite a un punto que me parece que también es central, tanto en la filosofía quanto no processo analítico, que é a pergunta pelo nome, a identificação com o nome próprio, com o próprio nome, não? Em psicanálise, em especial em psicanálise lacaniana, essa pergunta acerca da própria identidade, acerca de quem sou eu, remite à pergunta pelo nome próprio, né? Como é que eu me identifico com o nome próprio? É em função disso que eu fui a ver um livro que se chama A Voz do Dono, que é da sua autoria, a partir da qual alguns elementos da teoria do nome, desde a linguística, a análise do discurso, podem nos ajudar a entender o que significa um nome próprio. Às vezes, quando penso a ideia do nome próprio do ponto de vista psicanalítico, nós vemos que nosso nome é dado por um outro. O nome Daniel foi dado por meu pai, pela minha mãe. Então, alguém disse que eu me chamava Daniel. Quer dizer, aquele nome próprio é colocado pelo outro. Quer dizer, ao mesmo tempo que é próprio, é alheio. Quer dizer, é um outro que me dá o nome. Mas, ao mesmo tempo, eu me aproprio desse nome. E, ao mesmo tempo que eu me aproprio desse nome, de alguma forma, eu sou obrigado, poderíamos dizer, a responder por esse nome. Quero dizer o seguinte: quando minha mãe chamava Daniel uma vez, Daniel duas vezes, e na terceira dava um grito, Daniel. Quer dizer, ela estava esperando que eu respondesse por aquele nome. E que também respondesse de uma determinada forma, não de qualquer forma. Então, na vida cotidiana, nós podemos ver que ter um nome, se apropriar desse nome, responder por esse nome, é um trabalho de construção, é um trabalho que se faz com muitas vozes. Então, queria saber de você, como é que isso pode ser visto a partir da análise do discurso, a partir da linguística? Como é que nós podemos pensar nosso próprio nome? Se é apenas uma etiqueta que nós temos, isto é um lavar-roupas, isto é um fogão, este é Daniel Pérez, ou se trata de outra coisa, algo mais articulado, poderíamos dizer assim? Então, não é uma questão fácil pensar o nome próprio. No caso específico do meu trabalho, eu me encontrei com um fenômeno linguístico que me levou a pensar nele, né? Me levou a pensar se realmente era uma etiqueta, se era o outro que me dava, né? E num período histórico bastante específico da história do Brasil, que é o período do Império.
Sim, você vai ter várias teorias, né, que vão falar sobre o nome próprio enquanto uma etiqueta, né? Tem dentro da semântica, o professor Eduardo Guimarães, ele vai propor de que esse outro que me dá o nome, ele me coloca dentro de uma determinada série, por assim dizer. O que, de certo modo, a gente poderia pensar desde Lacan a linhagem, uma linhagem. Então, seria aquele... O Guimarães, desde a semântica, ele chega nessa conclusão. Ele vai dizer, bom, então, José de Amaral Neto, né, é aquele José que pertence ao grupo dos Amaral e que ele é o neto de... o neto vem porque haveria um pai, um filho, para que exista um neto, né? Então, aí é uma sequência. Ele vai trazer desde essa perspectiva a noção de nome próprio, né? Ou seja, que nomear não seria, dar um nome não seria apenas nomear, sino que seria colocar a um Ele dentro de uma indivíduo dentro de determinada uma série. série. Desde a semântica, sim. A gente poderia pensar que ele poderia ser colocado dentro de uma determinada série. No meu caso específico, eu trabalhei com anúncios de fuga de escravizados, né, publicados nos jornais da cidade de Campinas no século XIX. E estes anúncios, vários deles traziam dois nomes próprios, ou seja, fora o nome do proprietário do escravizado, que aparecia com nome e sobrenome, muitas vezes, ou aquele que se falava proprietário, né, porque na verdade ninguém é proprietário de ninguém, mas ele, quando anunciava, falava que o escravizado tinha um nome, porém que ele se fazia chamar com outro. Eu tenho, por exemplo, o caso de que o proprietário fala, eu procuro o João, que diz se chamar Alfredo. É João ou é Alfredo? Então, eu tenho dois nomes próprios para uma mesma pessoa, com uma mesma referência. Sim, eu posso pensar de que o nome próprio, ele é dado por outro, né? Mas esse dar por outro me coloca num determinado espaço discursivo, por assim dizer. Me coloca numa determinada posição. Então, quando o proprietário o nomeia João, o coloca enquanto escravo. Agora, quando diz, ele na sequência diz se chamar Alfredo, quer dizer que esse escravizado se diz a si mesmo a partir de um nome. Ele se diz Alfredo, ele fala. Então, aí já tem várias questões que eu vou vendo. Por um lado, ele fala em público que era proibido e o próprio senhor vai dizer, né, que ele fala, embora seja proibido, e não só fala, não é qualquer fala, ele diz, sou eu, Alfredo. Ou seja que Então, aí essa é temos... uma outra posição de sujeito. Eu considero que são diferentes posições de sujeito. Na análise do discurso, a gente diz que quando a gente se filia dentro de uma determinada posição de sujeito, e a partir daí vai dizer, e se coloca dentro de uma determinada formação discursiva. A noção de formação discursiva, na análise do discurso, é aquilo que pode ser dito dentro de um determinado espaço do discurso, né? Uma rápida, muito relampejante definição de formação discursiva, que é uma categoria analítica da análise do discurso muito cara e muito difícil. E muito banalizada também. Então, o que acontece? A gente vai ter duas formações discursivas nessa frase, nessa sequência. Há uma formação discursiva que é do que se diz proprietário, né? Que vai dizer que ele tem um determinado nome, e eu nomear a partir daí, e uma outra formação discursiva que é do fugido, né?
daquele escravizado que vai embora, que ele é contra esse sistema, aquele que rompe, que vai se dizer de um determinado modo, assim mesmo. O sea que en ese caso habría un individuo, una persona, digamos así, que es nomeada desde un otro propietario de escravos, segundo a normativa del siglo XIX, y que cuando nomea a ese individuo, nomea como objeto da propriedad de él. Mas, Exatamente. por otro lado, él se nomea desde un otro que tenga a ver con la cultura de él, con los elementos con los cuales él articula. Tem a ver com os processos de identificação que ele elabora. Ajá. Aí vamos para outro campo, né? Por quê? Porque, por exemplo, nesse caso, Alfredo, nome italiano, né? Claro, no es un nombre africano. Mas aí eu estava lembrando, quando você falava, de um livro da Ana Maria, e o livro se chama Um Defeito de Cor. É este aqui. O livro é maravilhoso, né? É um romance do ano 2011, da Ana Maria Gonçalves. E nele, ela vai contar a história de uma menina que é capturada na África, né? Ela era criança e é trazida para cá. E o processo, né? Ela vai descrever esse processo de nomeação quando o barco chega no porto, né? Em Salvador. E quando chega o barco no porto, ela foge. Por quê? Porque ela vê que eles pegam os escravizados e batizam. O batizado era sumário e ninguém perguntava, né? E era batizado e era dado um nome, por aqueles que fariam depois a venda dessas pessoas. E ela foge. Então, ela fica com o nome dela africano. E ela foge para poder preservar seu nome. Isso é muito bonito, né? Porque ela é um modo de preservar essa relação que ela tinha com a sua terra, com a sua história, né? Com a sua mãe que faleceu, irmãos, a irmã gêmea que faleceu no barco, né? Então é interessante essa questão. Então você vai ter esses acontecimentos que vão estar atravessando esse período. Por isso que eu acho que é tão importante e é um momento bastante específico para a gente pensar o nome próprio, né? A gente vai ver essa relação com o nome próprio em várias culturas, né? Você tem, por exemplo, os Jamanas, que é uma cultura indígena do sul da Argentina. Eles, por exemplo, as crianças não têm nome próprio, eles têm um nome genérico até os 2 anos, até que eles viam, né? Porque os Jamanas foram extintos. Eles viam que a criança já conseguia se valer, que ela conseguiria sobreviver num lugar tão hostil como é o Ushuaia, né? A Terra do Fogo, que é um lugar muito... O final da Patagônia. É na Patagônia. Então, quando eles viam que a criança conseguiria sobreviver, aí que ela passava a ter um nome próprio. Por outro lado, por exemplo... ¿Por qué demorarían, cuál sería la hipótesis? ¿Por qué demorarían 2 años, 2 años y medio para nomear singularmente, individualmente aquela criança? Por um lado, se diz que se supõe de que ele não era considerado ainda parte porque ele não falava, ele era bebê. Uhum. Por um lado é isso. Por outro lado, surge a hipótese de que talvez, né, por essa hostilidade do clima, ao dar o nome, né, se corre o risco, essa questão de que a criança morra, né, porque tinha muita mortalidade, né, em crianças nos primeiros tempos. Então, não se dá um nome ainda até ele poder se valer e ter ferramentas para poder lutar. Talvez seja por isso. Era uma forma de manter uma certa distância afetiva em relação... Eu acho que, de certo modo, sim.
Eu acho que, de certo modo, sim, porque colocar um nome genérico é manter uma distância. E dar um nome singular é... É trazer para perto, né? Mas, sobretudo porque depois, na composição do nome, sobretudo em grupos indígenas, as composições dos nomes são bastante interessantes, porque eles se ocupam parte de uma linhagem, eles vão ter toda uma simbologia. Eu participei de uma cerimônia de batizado Guarani, em Biá-Guarani, aqui perto de Curitiba, que foi bem interessante. Então, as pessoas, né, não precisavam ser crianças, alguns eram adultos já. Estava dentro da casa de reza, né, na aldeia, e a pajé recebia de Tupã, né, o nome que essa pessoa deveria ter. Então, não era nem a pajé, nem uma outra pessoa, e sim uma entidade superior que vinha e dá o nome a essa pessoa, porque Tupã, né, de acordo com a mitologia guarani, consegue ver com essas características dessa pessoa. Então, nomeia a pessoa a partir das suas características pessoais, desse modo de ser que a pessoa tem, né? Outras culturas, a partir do destino que tem, né? Essa pessoa, né? É dado o nome, aquilo, ou o desejo dos pais. Isso é muito interessante. Eu acho que na cultura chinesa, os filhos levam um nome do que os pais querem que esse filho seja. Né? Ou seja que... Não o engenheiro, nem essas coisas, não estamos falando na vida, né? Ou seja que nomear, dar um nome próprio, não é apenas colocar uma etiqueta, mas também não é apenas colocar em uma linhagem. Parece que também, por exemplo, se vemos essa posição dos senhores de escravos, nomear significava, de algum modo, objetivar ou objetificar aquilo como a minha propriedade. E a contrapartida de eso, me nomear, era de algún modo me emancipar de aquella relación de objetificación. Entonces, por otro lado, también podemos ver que nomear, dar un nombre, implicaría una relación con los dioses, una relación con la trascendencia, y no apenas una relación con los otros seres humanos, até con payé, sino con algo que podría ser da orden do sagrado. E nessa última que você disse, teria a ver com o desejo dos pais. Nomear o filho é, de algum modo, materializar ou dar palavra àquilo que é da ordem do desejo. Sim. Agora, o que acontece com o nosso próprio nome na vida, no percurso de uma vida? Digamos, nós recebimos um nome quando somos crianças. Bom, esse nome pode significar muitas coisas, né? Meu pai me conta que, na verdade, meu nome foi por causa de um jogador de futebol, Carlos Daniel Aimar. E eu tive a oportunidade de conhecer Carlos Daniel Aimar, um jogador de Rosário Central. E eu falei para ele, meu pai colocou meu nome Daniel por você. E ele me disse, tudo que bem. Legal. Que legal. Ou seja que não consegui, nunca fui um bom jogador de futebol e também não tive nenhum vínculo com aquele Carlos Daniel Aimar. Mas havia um desejo aí. Jogador de Rosário Central. Isso, exatamente. Interessante. Mas havia um desejo aí, mas isso parece que foi elaborado de outra forma. Quer dizer, havia um desejo, havia um vínculo, estava um imaginário de Rosário Central, de ser um bom jogador de futebol, mas isso se deu de outra forma. Quer dizer, é possível que esse nome que é dado em um primeiro momento seja rearticulado, reinscrito no decorrer do tempo? Lógico, sim, totalmente. Ele é ressignificado, né?
Porque a gente pode, por exemplo, ver isso muito com o nome social, se a gente começar a pensar essa questão em um nome social, né? Os pais, aquelas crianças que nascem geneticamente com um determinado cromossoma XY, por exemplo, né? Mas que depois decidem ser mulheres, né? Então se nomeiam, elas se dão um nome, né? E essa escolha do nome vai ser parte desse momento no qual essa pessoa está construindo seus processos de identificação. Então, aquele nome que os pais deram não é mais, né? Ele vai se ressignificando, né? Vai se constituindo de um outro modo, porque você vai estabelecendo um vínculo com ele, não é o outro. Você já não mais vai ser falado, porque chega uma hora que você fala de si, ¿Cómo né? es eso? O analista é você, né, Daniel? No, mas do punto de vista da análise do discurso, da semántica enunciativa, ¿qué significa que un nome, que digamos, que un mismo nome possa ser articulado de uma forma en un tempo y o mesmo nome possa ser articulado de outra forma, e o que implique que já não se trata do mesmo nome, sino de outra coisa? Nós, na análise do discurso, cada vez que a gente vai trabalhar com algum determinado corpus de trabalho, a gente vai observar ele a partir de um determinado recorte, né? Então, se entra o nome, né, para ser analisado dentro de um determinado recorte histórico, eu vou ver as condições de produção do anunciado no qual esse nome próprio aparece, né? E a partir da onde ele é dito, qual é a posição de sujeito que aparece para essa pessoa dizer, se filiar nessa determinada posição de sujeito, e a partir daí dizer o nome, né? Mas as posições de sujeito para analisar o discurso não são fixas. Eu não tenho uma posição de sujeito para mim para a vida inteira, né? Ou seja, ao longo da minha vida, e em determinados momentos, e em determinadas situações discursivas diferentes, eu vou enunciar a partir de diferentes posições de sujeito. E muitas vezes eu falo para os estudantes, bom, veja só, eu estou aqui enquanto na posição de sujeito professor, né? Não é assim que eu falo com meus filhos, né? Se eu falasse assim com meus filhos, não acho que seria muito boa a resposta, né, Monchá? A partir de uma outra posição de sujeito, mãe, né? E não é só analisar o discurso que vai dizer isso, né? Porque depende muito, a gente chama condições de produção, mas você vai ter essa questão do contexto que se fala, dessa enunciação, você tem que ver em que contexto determinada enunciação está aparecendo. Ela surge num determinado espaço específico e ela vai significar a partir desse lugar. Agora, dentro da análise do discurso, há coisas que eu posso dizer e que eu devo dizer dentro de determinada formação discursiva. Por exemplo, uma formação discursiva acadêmica. Eu devo dizer uma determinada série de coisas. Agora, dentro de uma posição discursiva de uma mãe de classe média para os seus filhos, eu vou dizer outras coisas, né? Ou seja, que nossa posição, digamos, em quanto José ou Maria, muda no tempo, mas também poderíamos dizer que muda no espaço. Quer dizer, não somos os mesmos no decorrer de uma vida, mas também não somos os mesmos na sala de aula, em uma conferência, no chão de fábrica ou na sala de almoço da casa. Especificamente, no meu caso, meu nome é Ana Josefina, tá? Tudo bem, Ana Josefina. Eu sou Josefina para um grupo e sou Ana para outro.
professora para outro. Eu sou nomeada de modo diferente por cada um dos grupos. Quando eu chego na faculdade, os estudantes me chamam de professora, não me chamam nem de Ana, nem de Josefina. E a partir desse espaço, que é um espaço de interlocução, eu falo desde essa posição de sujeito, né? Mas não é a mesma coisa que a Ana que se senta num boteco para beber uma cerveja com os amigos e vai dizer outras coisas, onde eu posso dizer que eu devo dizer determinadas coisas no boteco que eu não vou dizer na sala de aula, e a recíproca é verdadeira, né? Tem coisas de boteco que eu nunca diria em sala de aula, nenhum de nós o faria, né? Ou seja que essa posição de sujeito, digamos, que nós assumimos, não é apenas uma posição nossa, sino que também é a relação com o outro. E bom, porque sempre eu vou ter uma relação de interlocução. Vamos lá para anos 50 e pouco com Benveniste. Sempre que eu digo eu, vou ter um tu. Não tem como ter um eu sem um tu, né? Benveniste vai dizer no aparelho formal de enunciação de que cada vez que eu digo eu estou dizendo tu também, porque é necessária essa relação. Então, nesse momento no qual eu me aproprio da língua, coloco em funcionamento e digo eu para alguém, né? Então, essa relação sempre está, né, de interlocução. Depois vamos ter o Bakhtin, vamos ter vários teóricos que vão falar dessa questão, porque eu não digo as coisas só para mim. Inclusive, o próprio Benveniste vai dizer, quando eu falo para mim, eu faço de mim um outro de mim. Ou seja, eu faço de mim um tu, porque eu não tenho como falar de eu para eu. Ou seja, que para que haja um nome próprio, é preciso que haja um outro que me nomeie. Mas, ao mesmo tempo, nessa nomeação, há, poderíamos dizer assim, um ponto de resistência que aparece em relação com essa nomeação, mas, ao mesmo tempo, há um encontro com o que o outro espera de mim. E nessa relação é que vai se constituindo minha posição, que vai mudando no tempo e que muda de acordo ao ambiente social, familiar, político. Sim. De acordo com o que você disse, se aproxima muito com o que o Peixe vai falar de formações imaginárias, né? Que as formações imaginárias é um conceito que ele vai trazer um pouco do Foucault, da arqueologia. Então, eu tenho uma série de imagens que se constituem em cada momento de interlocução, né? Uma imagem que eu tenho de mim no momento da fala, uma imagem que eu tenho de você neste momento da fala, e uma imagem que eu tenho no momento da fala, de nós dois conversando. Por outro lado, tem uma imagem de você com relação a você neste momento da fala, uma imagem de você com relação a mim neste momento da fala e uma imagem de você com relação a este momento da fala em conjunto. Tudo isso está funcionando neste momento que a gente está conversando. São uma série de formações imaginárias. E elas estão entrecruzadas neste momento de conversa, por assim dizer. E para piorar a situação, essas imagens não são transparentes também, não? Não, a língua não é transparente, porque o sentido se faz a partir da falha. Nesse sentido, na análise de discurso, conversa com a psicanálise, porque, na verdade, o sentido se faz no equívoco, o sentido se faz na lacuna, a língua não é transparente. Eu digo uma coisa, mas, na verdade, não necessariamente estou querendo dizer isso, né? Uma coisa que eu sempre lembro nestas temáticas são os versos iniciais de um tango que eu gosto de ouvir por Julio Sosa, onde ele diz: que triste e cansada imagem me devuelve el espejo. Quer dizer, eu espero algo de mim naquela imagem, e a imagem que eu tenho de mim é triste e cansada. Quer dizer, é algo que não espero de mim, o que aparece, não? Então parece que o conflito, a tensão, a relação não é apenas com o outro dono de escravos, com outro pai, com outra mãe, com outro transcendente,
sino también como una especie de otro que me habita. Y a partir de ahí yo tengo que lidiar con quién soy yo. Se consegue, bárbaro. Para isso que temos a psicanálise, né? Para nos fazer um pouquinho melhor essa caminhada e essa relação. Muito bem. Então, para mim foi muito importante. Acho que eu consegui, pelo menos, ter alguns elementos da análise do discurso que talvez me permitam entender algumas coisas da psicanálise, e não só da psicanálise, sino de quem sou eu, ao final de contas, qual é meu nome, o que significa meu nome próprio. Eu queria muito agradecer a doutora Ana Josimina Ferrari por esta intervenção. Muito obrigado. Obrigada, digo eu. Muito obrigada por me convidar e estamos aqui. Então, terminamos por aqui. Muito obrigado.